Há muitas formas de definir a Bíblia, de definir a Escritura. Essas muitas formas não nascem porque a Bíblia é um livro confuso que não dá para saber muito bem sobre o que ela está falando. É que a Bíblia é um livro tão rico e tão vivo que se aplica à nossa vida de acordo com as nossas necessidades. Repito, não quer dizer que Jesus vai fazer aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente sonhou, da maneira que a gente sonhou. Mas sempre, a palavra de Deus vai se apresentar dentro daquilo que nós precisamos. O próprio Senhor, aquele que inspirou essa palavra, sabe daquilo que nós precisamos. E é por isso a importância de continuarmos lendo a Escritura, continuarmos lendo a palavra, porque à medida que nós vamos repassando textos que em outro momento já lemos, aquilo se renova dentro da gente. Aquilo se apresenta com aplicações diferentes. O texto continua permanecendo o mesmo. A interpretação do texto continua sendo a mesma. Uma só. Mas a aplicação do texto à nossa vida, ao momento que nós estamos vivendo, isso sim se renova. Isso sim vai mudando. Então, não é que a Bíblia seja um livro confuso, mas é um livro muito rico. Mas uma das maneiras seguras de definirmos a Escritura, a palavra de Deus, e é aquilo que nós vamos falar dentro dessa série, é que a Bíblia é uma história de Deus redimindo seu povo. A Bíblia é uma história de Deus redimindo o seu povo. E essa palavra não é apenas um termo religioso, mas é cheia de significado. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Aquele que realmente foi alcançado, aquele que realmente é um cristão, aquele que realmente foi alcançado, foi comprado pelo sangue de Jesus, ele não se preocupa apenas em saber o que esse termo significa. Ele não fica preocupado apenas com curiosidades da Bíblia. Porque hoje tu entra no Instagram, tem muito disso. Tem muitas páginas, tem muitas pessoas falando muitas vezes bobagem nas redes sociais. E por vezes são vídeos bem editados, são vídeos que chamam a atenção. E muitas pessoas acabam compartilhando sem saber se de fato aquilo procede ou não. Por isso que nós precisamos ter um relacionamento profundo com a palavra de Deus para não acreditarmos em qualquer coisa. As pessoas chegam ali, liga A no B e diz que é C. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Faz uns cálculos malucos, chega lá em determinada conclusão. Não, isso aqui quer dizer isso, que quer dizer aquilo, que quer dizer aquilo lá. Mas a Bíblia não está dizendo isso. Então nós precisamos entender de fato o que a Bíblia diz quando ela está dizendo alguma coisa. O que a Bíblia está dizendo quando ela afirma que nós fomos redimidos? O que a Bíblia afirma quando ela fala sobre a redenção? Então, quando eu falar aqui sobre redenção, ou falar sobre redimidos, falar sobre nós termos sido comprados, libertos, são todas essas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, para aquilo que Cristo fez em nossa vida. Vamos nos concentrar, por hora, nesse termo redenção. E o título dessa série já nos dá uma definição que nós podemos nos basear. Redenção é um ato de compra. No domingo passado, nós desenvolvemos um pouco sobre isso, falamos sobre a redenção no Antigo Testamento, falamos sobre a redenção no Novo Testamento, aquilo que, todas as cerimônias, tudo aquilo que acontecia no culto litúrgico do Antigo Testamento, apontava para a redenção plena e perfeita que Cristo opera nas nossas vidas, opera na sua igreja, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu sei que vou já pedir para você abrir em Gênesis 47, mantenha esse texto aberto, porque nós já vamos para ele, mas eu quero citar aqui Efésios capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Ele, falando sobre Deus, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Portanto, irmãos, redenção, aqueles que afirmam, eu fui redimido, esses foram comprados. Eu fui comprado pelo Senhor. É o que diz aqui o texto, Ele nos comprou
com o sangue do seu Filho. O sangue de Cristo na cruz comprou quem nós somos, comprou tudo o que somos, o que temos e tudo o que vem junto. Redenção é um ato de compra, redenção é o resgate de algo que estava perdido. Na semana passada, eu usei aqui alguns exemplos. Se você quiser, o sermão da semana passada está nas nossas plataformas, está no YouTube, está no Spotify. Ou se você quiser me procurar depois para conversar também, podemos marcar. Mas eu quero só fundamentar aqui, resumir aquilo que nós conversamos no domingo passado, para aqueles que estão hoje aqui ouvindo pela primeira vez, ou não estiveram aqui por algum motivo semana passada, não caiam assim tão de paraquedas dentro daquilo que a gente está falando. No Antigo Testamento, redenção, esse resgate ou uma compra, se aplicava tanto a uma pessoa, como também a uma propriedade, como a um animal, a uma terra. Eu usei o exemplo de alguém que por algum motivo de dívida, ele não consegue pagar a dívida para outra pessoa, para quem ele deve, e por conta disso ele precisa entregar todos os seus bens para pagar aquela dívida. Só que a dívida é muito grande. Então eu estou devendo para o Júnior e a minha dívida é muito grande. Eu entrego tudo o que eu tenho para o Júnior, só que o problema é que não é lá muita coisa o que eu tenho. Então eu não consegui pagar toda a dívida. Naquela época, então era por lei determinado assim, que eu deveria me vender, ou melhor, me entregar como escravo para o Júnior. Para servir ao Júnior, então, e pagar ao Júnior a minha conta com o meu próprio serviço. E, obviamente, também juntamente com a minha família. Quanto maior a família, mais rápido a dívida seria paga. Mas havia algumas maneiras da pessoa que se encontrava, então, numa situação de escravo, sair dessa situação de escravo. Isso no Antigo Testamento. Primeiro, o ano sabático. E isso servia apenas para aqueles que eram judeus. Então o judeu, ele poderia trabalhar 6 anos, porque no 7º ano ele seria livre. Era determinado por lei isso, por Deus. A lei de Israel determinava isso. O ano sabático era proclamado então a liberdade ou a devolução das propriedades para todos os judeus que haviam perdido ou negociado, enfim, em algum sentido as suas propriedades ou até mesmo os seus bens e tudo mais. A segunda maneira é o ano do jubileu. E isso acontecia a cada 50 anos. E isso servia então para todos os povos, e não só para os judeus, para todos os povos. Só que, pensa assim, o último ano do jubileu aconteceu há 2 anos atrás. E eu já estou lá com 50 anos. Então isso quer dizer que eu tenho que esperar mais 47 anos para ser livre. E aí, sendo livre, eu vou ter que recomeçar toda a minha vida, procurar trabalho já com 100 anos de idade. Não tem esperança para uma pessoa assim. Havia, então, uma terceira maneira, uma terceira possibilidade da pessoa ser resgatada, da pessoa ser comprada e ser livre da escravidão, que era justamente o resgate. E como acontecia o resgate? O resgate era feito por um parente próximo, um irmão, um tio, um primo, preferencialmente um parente próximo, e aí, se não tivesse parente próximo, partia para o próximo nível, né, de parentesco. Mas esse parente próximo, então, vamos supor, aqui o Guilherme se levanta como meu primo, e ele chega para o Júnior e diz assim, ó, eu vou pagar a dívida. Ele vai e paga a dívida para o Júnior. Então o Júnior não tem mais nenhum poder sobre mim. Porque o vínculo que eu tinha com o Júnior, que me tornava escravo dele, era por conta de uma dívida. Mas se a dívida foi paga, então não tem mais dívida, então também não tem mais escravidão. Ok? Isso quer dizer que eu estou livre? Sim ou não? Eu estou livre? Sim ou não? Não, por quê? Hã? Silvano respondeu lá, mas acho que ele não tinha muita convicção. Fala mais alto. Agora eu sou escravo do Guilherme, porque agora foi ele que me comprou. Por isso que Deus estabeleceu que deveria ser um parente próximo. Porque um parente próximo não vai comprar para oprimir. Um parente próximo não vai comprar para fazer trabalho escravo.
um parente próximo vai comprar para tratar com amor, para ajudar, para auxiliar. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, nós percebemos que é justamente isso que Jesus Cristo faz por nós. Colossenses capítulo 2 nos ensina que na cruz, ele anulou, ele cancelou a nossa dívida. Jesus Cristo pagou a dívida pelos nossos pecados. Efésios capítulo 2 vai dizer que por conta da nossa natureza pecaminosa, nós somos escravos do diabo, do mundo e da carne. Nós não somos livres. Nós somos escravos de tudo aquilo que é ruim. Essa é a nossa natureza. Mas Jesus Cristo, ele anula na cruz, ele cancela toda a dívida que há contra nós, ele cancela na cruz. Ele envergonha publicamente aqueles que nos oprimiam, Satanás e seus demônios. Cristo nos liberta disso. Obviamente, mediante a fé nele. Nós precisamos crer naquilo que Cristo fez por nós. Então, aquele que crê naquilo que Jesus fez, esse foi comprado, esse foi liberto por Jesus. Só que agora a resposta vai ficar óbvia. Esse que foi comprado por Jesus, ele está livre ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E o que diremos do apóstolo Paulo quando ele escreve as suas cartas? Quando ele se apresenta em suas cartas, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Outras traduções mais antigas vão dizer Paulo, escravo de Jesus Cristo. E é esse o termo no original. Significa escravo. Significa alguém que não tem vontade própria. Escravo não tem essa de tu chegar às 18 horas e bater o ponto dizendo até amanhã. Escravo é escravo. E é esse o termo usado. Mas eu entendo a nossa, às vezes até a nossa falta de convicção para afirmar algo assim. Eu quero explicar porque essa minha pergunta ela é um tanto capciosa, porque a resposta é sim e não. Nós somos livres? Sim, mas também não. A diferença é que agora nós somos escravos de um Senhor que nos ama. Um Senhor que nos comprou para nos tratar com bondade e não para nos oprimir. Nós somos livres do pecado, somos livres da condenação. Então sim, nós somos livres. Aleluia. Somos livres. Mas nós somos escravos daquele que nos comprou. Então, ou você é escravo do mundo, da carne e de Satanás, ou você é escravo de Jesus. Ou você é escravo daquele que quer destruir a tua vida e vai fazer isso, nem que para isso tenha que te dar tudo de bom nessa terra, ou você é escravo daquele que te chamou para viver por algo maior. Eu não sei vocês, eu tenho o meu lado muito claro. Se aquele que me comprou para me tratar com bondade, eu me submeto a isso com humildade, com voluntariedade. Eu quero isso. Eu quero Jesus como Senhor sobre a minha vida. Então, se redenção de fato é um ato de compra, logo, eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu quero. O cristão, o verdadeiro cristão, ou como eu digo aqui muitas vezes, o crente bom, ele não pode dizer, meu corpo, minhas regras. Porque o corpo nem é dele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 vai dizer isso. Acaso vocês não sabem que são templo do Espírito Santo? Vocês foram comprados por um alto preço. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós não podemos dizer, não, eu vou viver a minha agenda, o meu trabalho, a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor. Não. O verdadeiro cristão, não. O crente bom, não. Não. Ele vive por aquele que o comprou. Então, aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, eles foram comprados e foram perdoados da sua dívida, dos seus pecados. O povo cristão, irmãos, tem um dono. E esse dono é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Muito bem. Você abriu em Gênesis, capítulo 47. Nós vamos pegar aqui um pedaço da história de José
o objetivo não é nós meditarmos na história inteira de José. Eu quero apenas introduzir aqui um princípio com a história de José. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo. Tem alguém que não tem Bíblia? Alguém que não tem, não é que não trouxe, não tem. Muito bem. Gênesis 47, versículo 13 em diante, nós lemos assim. A essa altura, a escassez era tanta que se esgotaram todos os mantimentos e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. O contexto aqui, irmãos, dessa passagem é logo após Faraó ter tido aquele sonho maluco. Lembra aquele sonho onde uns feixes de trigo comem outros feixes de trigo? Onde vacas magras engolem as vacas gordas? E aí, ninguém entendia o significado desse sonho. Deus quis, na sua soberania, que José fosse o camarada que fosse interpretar esse sonho e dizer o significado do sonho para o faraó. Então ele disse para o faraó, são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Se prepare, trabalhe, administre bem os 7 anos, guarde esses 7 anos para não faltar nos 7 anos de escassez. É isso que acontece. José é nomeado como governador do Egito. E aí então nós chegamos nesse ponto onde a fome, esses 7 anos de escassez, já alcançava toda a terra conhecida da época. Sigamos então a partir do versículo 14. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, e depois o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José, não temos mais dinheiro, mas por favor, dê-nos alimento, ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu, visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais e em troca de alimento, então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu alimentos para mais 1 ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Versículo 18. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte, o povo voltou a José dizendo, não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer, além de nosso corpo e nossas terras. Por que morreríamos de fome diante dos seus olhos? Compre nossas terras em troca de mantimento. Oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Versículo 20. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo todas as terras passaram a ser propriedade do Faraó. Quanto ao povo, José os tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do Faraó uma porção regular de mantimentos, por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo, hoje eu comprei vocês e suas terras para o Faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do Faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de sua casa e para suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao Faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje, até a época em que esse texto foi escrito. Esse decreto vale até hoje na terra do Egito, segundo o qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao Faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao Faraó. Até aqui, por enquanto. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações.
Eu acredito que essa história seja uma história familiar para muitos de nós, se não todos. Mesmo as pessoas que nunca frequentaram uma igreja, mesmo as pessoas que nunca leram a Bíblia, elas são familiarizadas com a história de José. Principalmente por conta dos filmes, das novelas que saíram em torno desse personagem da Escritura. Nós conhecemos a história. Mas devemos afirmar que é uma história longa e há muitas coisas que poderíamos considerar, mas como eu disse, eu quero apontar apenas um aspecto aqui. José comprou tudo e todos do Egito e de Canaã para Faraó. É isso que o texto está nos dizendo. O texto diz que José tornou todos escravos. Todos foram vendidos, todos se venderam em troca de alimento, em troca de mantimento. Todos se venderam como escravos para José, que estava ali, no caso, representando Faraó. No versículo 23, nós vemos José dando algumas direções para esse povo que tinha sido comprado. Ele diz assim: quando vocês ceifarem, vocês vão receber as sementes, vocês vão receber as terras, e quando vocês ceifarem, quando vocês colherem, quando vocês estiverem na colheita, 1/5 pertence ao faraó. 1/5 aqui seria 20%. 20% daquilo que o povo havia colhido, havia arrecadado, isso pertencia ao faraó. O interessante é a resposta dessas pessoas. No versículo 25, diz assim: Faraó está nos roubando. É isso que diz lá? Diz: o Senhor salvou a nossa vida. Por que eles dizem: o Senhor salvou a nossa vida e não o Faraó está nos roubando? De quem que era a semente que havia de ser plantada? Do Faraó. De quem que era a terra? Faraó. De quem que era o maquinário? Os bois da época? Do Faraó. De quem que era a mão de obra? Os escravos. De quem que era? De quem que ia ser a colheita? De quem seria a colheita? Do Faraó. É tudo o Faraó. Se era tudo dele. Se ele comprou, a semente é dele. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Mas o que José faz aqui, ele não oprime o povo. Ele trata com bondade. É por isso que dentro da tipologia bíblica, que nós falamos no domingo passado, dentro da tipologia bíblica, José é tratado como um tipo de resgatador, apontando para a compra, para a liberdade definitiva e plena que Cristo fez em nossas vidas. É interessante que, pelo povo entender que tinha sido comprado, ninguém reclama, ninguém diz: espera aí, Faraó, 20%? Sou eu que estou trabalhando. Faraó, tu não botou o pé aqui na lavoura? Tu não jogou uma semente aqui, Faraó? Tu vem querer dizer que 20% é teu? Vamos negociar isso? Não, tudo era do Faraó. Eles eram escravos, não havia espaço para negócio. Obviamente, o pedido de Faraó, José estabelece esse valor, essa porcentagem, não para que Faraó ficasse mais rico, porque ele já era rico, ele já era muito rico antes, e aí ele ainda compra toda a terra, tudo pertence a ele. Só que o que acontece aqui? José estabelece essa porcentagem, José estabelece esse valor para lembrar o povo quem era quem nessa história. Eu ouvi um ditado certa vez que me marcou muito: favor que você não lembra que é favor, vira obrigação. Já testemunhei algumas vezes. Vou usar um exemplo aqui. Alguém chega aqui na igreja e pede ajuda porque não tem comida em casa. É prática da nossa igreja. A família que recebeu esse contato vai até a casa, primeiro se informa se a pessoa tem comida para o dia. Se a pessoa não tem comida para o dia, a gente tem que providenciar na hora. Não importa a situação que a pessoa se encontre, a gente tem que providenciar na hora.
Mas é a prática da nossa igreja nós irmos e conhecer a família, conhecer a casa, porque nós não queremos só entregar uma cesta básica. A gente quer saber as reais necessidades para ajudar mais e ajudar melhor a pessoa naquilo que ela realmente precisa. Mas a gente chega lá e a pessoa diz assim, não, eu preciso de ajuda porque eu estou desempregado. Obviamente, uma das perguntas que a gente precisa fazer é, tá, mas tu está procurando emprego? Não estou procurando emprego. Tá, mas por que tu não está procurando emprego? Está doente? Não estou doente. O porquê que tu não quer? Tu não quer trabalhar? Não, eu não gosto muito, eu acho que não é para mim. Já conheceu alguém assim? Uma coisa é não poder trabalhar, outra coisa é não querer trabalhar. Né? Homem que não quer trabalhar não tem nem cara de homem. Pode ver. Conhece um homem que não quer trabalhar, ele não tem cara de homem. Isso é um princípio que a Bíblia estabeleceu. O homem é chamado para isso, para servir, para trabalhar. Não necessariamente de forma, com força braçal, mas trabalhar. Trabalhar, sustentar a sua família, trabalhar. Agora, se a pessoa diz assim, não, eu não vou trabalhar, eu não quero. Aí a gente suspende ali e ajuda. Porque caso contrário, nós vamos estar sustentando uma pessoa, vamos estar sustentando a pessoa no sistema errado que ela criou para a vida dela. Por outro lado, se a pessoa falar assim, não, eu estou procurando trabalho. Na verdade, eu vou começar a trabalhar a semana que vem. Não, tudo bem. Está aqui, aquilo que tu precisa, a gente vai te ajudar. E na semana que vem, entra em contato de novo, a gente vem aqui, enfim, cada caso é um caso. Mas aí, na outra semana, a pessoa já está trabalhando, obviamente ela ainda não recebeu, a gente ajuda ela de novo, porque precisa de alguma outra coisa. Só que aí lá, no outro mês, quando ela deveria ter recebido o seu primeiro salário, ela chega aqui na igreja e diz assim, viu, eu vim buscar a minha cesta básica. Não, mas espera aí. Tu não está trabalhando agora? Não, eu estou, tá, mas tu não tem dinheiro agora para comprar a comida? Ainda está faltando? Não, é que vocês prometeram que ia dar a cesta básica. Mas ninguém prometeu que ia dar uma cesta básica vitalícia. Agora tu tens teus recursos, trabalhe. Sustente sua família. Ao menos que não seja o suficiente, aquilo que você está ganhando não seja o suficiente. Isso é algo que muitas vezes, tanto de púlpito como nas nossas conversas, eu sempre abordo isso. Se existe alguém na nossa igreja com falta de alguma coisa em casa, não é coisa que está faltando. É irmão que está faltando. Se na tua casa tem feijão e na minha não tem, então nós temos feijão. Se na tua casa não tem arroz, mas na minha tem, então nós temos arroz. É assim que funciona. Nós somos uma família. E é claro que a gente precisa abrir isso para a gente poder cuidar um do outro. Mas, perceba, como muitas vezes, quando a gente vai fazer um favor para alguém ou vai ajudar alguém, às vezes o lado favorecido, o lado ajudado, recebe isso como se fosse uma obrigação. E às vezes vem cobrar isso. Por isso que é importante, por exemplo, a gente chegar e fazer assim, não, ó, quando que tu vai começar a trabalhar? Tu vai ter condições? Não vai. Quando tu vai receber teu primeiro salário? Não, beleza, então aqui, ó, 3 cestas básicas, nós vamos te ajudar. Depois disso a gente volta a conversar. Favor que você não lembra que é favor, vira obrigação. E talvez você já experimentou isso em algum sentido. E eu quero dar aqui mais um exemplo. Algumas vezes eu precisei de um carro emprestado para fazer alguma viagem. E todas as vezes que eu fui fazer esse pedido para as pessoas que já tinham me oferecido, então se você me oferece, tome cuidado que eu vou pedir. Eu sempre dizia assim, não é a tua obrigação. A situação é essa, é para isso que eu quero, é para tanto tempo, esse é o motivo da viagem. Se possível, ok, se não for, não é a tua obrigação. Porque é um favor. Agora já pensou se eu chego e diz assim, ô Junior, me empresta o Uno aí que eu preciso dar uma volta. Não, é tua obrigação. Mas onde tu vai, pastor? Não interessa. Só me dá a chave. Favor que você não lembra que a favor vira obrigação. Se o povo não fosse lembrado de que tudo pertencia a José, ao faraó no caso, daqui a pouco, em algum mês, chegariam os camaradas lá para recolher a porcentagem de faraó, eles iam olhar para uma colheita grande, boa, e olhar e dizer assim, pô, mas essa temporada foi bastante, hein? Eu acho que está sendo injusto. Eu acho que devia ser 10%.
Eu acho que tinha que diminuir para 5. Na verdade, gente, não vamos dar mais nada. Vamos fazer o faraó vir aqui buscar de nós. Vamos ver se ele tem peito para vir aqui pegar. É claro que eu estou apenas jogando palavras aqui dentro dessa ilustração, mas a postura desse povo não é essa. O povo entende já de bate pronto. Eles eram escravos. Eles ou era servir ao faraó ou era morrer. Quando eles têm a oportunidade de servir ao faraó, eles olham para José e dizem assim, ó, o Senhor salvou a nossa vida. Permita-nos servir ao faraó. Eles pedem para fazer isso. Eles não ficam, não, melhor morrer. Eu não vou. Não, permita-nos. Por favor, nós vamos ganhar terra, nós vamos ganhar semente, nós vamos continuar aqui com a nossa família, com os nossos animais, com a nossa terra, e ainda vamos ficar com a maior parte da colheita. Permita-nos servir ao faraó. Por quê? Porque eles entenderam quem era quem na história. Eu quero convidar você a ir agora para a carta que Paulo escreve a Tito, lá no Novo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 2. Para aqueles que estão anotando, o título do sermão de hoje é A Vida de um Redimido. Como é a vida de um redimido? Como é a vida de alguém que foi comprado? Como é a vida de alguém que foi resgatado? Nós vamos meditar nisso através de Tito, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 14. Gostaria de incentivá-lo a acompanhar o texto na sua Bíblia. Eu citarei ainda alguns outros textos, mas não vou dar muito tempo para achar os outros. Então, mantenha esse texto aqui aberto e acompanhe, por favor. Todos encontraram? Tito, capítulo 2. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado à prática das boas obras. Tinha um programa que eu gostava muito quando eu era criança. Era o Globo Repórter. Eu simplesmente era apaixonado por aquele programa. Eu não sei se ainda passa, se ainda é a mesma coisa, eu não sei. Mas na época, o Globo Repórter ele falava muito sobre os animais. Falava muito sobre os animais selvagens, animais em extinção, né, que estavam ameaçados em extinção, e aquilo sempre me cativou muito. Tanto que quando me perguntavam o que eu queria ser da minha vida, eu falava assim, eu quero ser biólogo. Quando eu ainda não sabia o que eu ia fazer da minha vida de verdade. Isso quando eu era criança. Então, quando a vida adulta começou a chegar, eu vi que eu não ia funcionar para ser biólogo. Graças a Deus, o Senhor me chamou para uma coisa que Ele tinha preparado para mim. Mas aquilo sempre me cativou, até hoje. Eu amo ver coisa de bicho. E, normalmente, quando era apresentado a divulgação do episódio, do programa do dia, do Globo Repórter, os camaradas falavam assim, por exemplo, o leão, o que são, como vivem, onde vivem e o que comem, hoje, no Globo Repórter. E aquilo me deixava assim, meu Deus, eu não vejo a hora de chegar ao Globo Repórter. Tanto que quando eu não conseguia assistir, eu ficava chateado com aquilo. E são perguntas interessantes de se fazer, porque isso faz com que a gente entenda o que está diante de nós. Da mesma forma, hoje, nós deveríamos fazer algumas perguntas quando nós temos diante de nós aquilo que nós chamamos de cristão. Ou, como eu quero tratar aqui, como um redimido. Quem é um redimido? O que faz um redimido? Onde habita? Do que se alimenta um redimido? Pelo que espera um redimido?
Bom, hoje, não no Globo Repórter, mas aqui, através da Escritura. Eu quero convidar você a olhar para aquilo que a Bíblia fala sobre a vida daqueles que foram encontrados pelo Senhor Jesus. E de forma objetiva, eu vou dividir esse texto, esses versículos, em 4 pontos, sendo ele o primeiro, graça revelada. No versículo 11, nós temos o primeiro ponto, graça revelada. A vida de um redimido é uma vida que tem graça revelada. E não é pouca graça não, é muita graça. E não é uma graça meia boca não, é uma gloriosa graça, ou como cantamos, uma maravilhosa graça. Essa é a graça que se manifesta na vida daqueles que foram encontrados pelo Senhor Jesus. Ora, o texto diz, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Perceba, a salvação, irmãos, é uma ideia de Deus. Ninguém se salva porque quer. Pelo contrário, a nossa tendência é fugir de Jesus. A nossa natureza pecaminosa faz com que fujamos do Senhor. Faz com que, diante das circunstâncias que muitas vezes sabemos que devemos nos arrepender e mudar o nosso comportamento, nós tiramos a atenção, apresentamos uma indignação com uma coisa terceira para poder nos esconder das nossas verdadeiras motivações. E eu falo isso a meu respeito também. Eu sou assim. Eu preciso lutar contra isso todos os dias. E eu gostaria que você assumisse isso também. Nenhum de nós queria ser salvo. Nós passamos a desejar isso depois que o Senhor nos encontrou. E aí a gente percebeu, meu Deus, como eu fugi tanto tempo. Como eu fiquei tanto tempo longe do Senhor. Como eu pude viver dessa forma. A graça, como diz aqui o texto, ela é revelada por Deus. Não é a gente que descobriu essa graça. Não é a gente que estava procurando e encontrou. Não, você foi encontrado. Se Deus não decidisse revelar a sua graça salvífica, se Deus não quisesse se revelar a nós, estaríamos até hoje como um bando de cego, com os nossos olhos em trevas, sem ter encontrado salvação para as nossas vidas. O primeiro aspecto da vida de um redimido é que a graça foi revelada a ele. Quando nós falamos sobre graça, nós precisamos tirar de cena todo e qualquer mérito. Quando falamos sobre graça, nós estamos falando sobre algo oposto a nariz empinado, peito estufado, síndrome do sol, sabe, achando que é o centro do universo. Não, a graça justamente ela denuncia que nós não merecíamos o favor de Deus. Graça é isso, graça é favor imerecido, graça é amor imerecido. Nós precisamos entender que é um presente que nós recebemos. E não é uma condição ou um direito que a gente conquistou. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer assim, cadê a minha bênção? Cadê a minha graça? Cadê o meu milagre? Cadê a minha cura? Porque eu conquistei isso. Não. Graça é algo que nós não merecemos. Se você ganhou uma cura que você não merece, não foi Deus que te curou. Porque você não merecia. Se você ganhou alguma coisa que você merece, não foi Deus. Porque você não merece. O que nós recebemos é graça. É graça de Deus. Tudo é graça de Deus. Até mesmo no nosso trabalho, se você é valorizado, se você recebe uma conquista dentro do seu trabalho, não é porque você merece. Mas é porque Deus tem te sustentado. O mérito é todo dele. Percebe o paralelo aqui com o povo lá com José sendo escravo? A terra é do faraó, a semente é do faraó, a mão de obra é do faraó, o maquinário é do faraó. De quem vai ser a colheita? Minha? Claro que não. É graça. É dele. É algo imerecido que nós recebemos. Nós não conquistamos esse direito. Foi nos dado. Foi nos dado esse direito. É o que diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Quando nós cremos, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus.
E esse direito não é conquistado, nós não somos filhos por carne ou sangue, não é por vontade humana, mas é por vontade de Deus. Não é porque nós queríamos, mas é porque a graça se revelou. Então, se você hoje entende, eu sou um redimido, eu fui comprado, não é porque você fez por onde, não é porque você merece, mas é porque a graça de Deus se revelou e trouxe salvação à sua vida. Há um detalhe no texto aqui, porque o texto diz, trouxe salvação a todos. Isso quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Claro que não. Há inúmeros textos da palavra que nos ensinam acerca disso. Há um inferno que é real e eterno. Há uma condenação que está sendo guardada no seu estágio pleno e final para aqueles que morrem sem Cristo. Serão condenados e castigados para sempre juntamente com o Satanás e seus demônios. A Bíblia é clara a esse respeito. Não é todos que serão salvos. Quando esse texto aqui, o versículo 11, diz que ela traz salvação a todos, está falando sobre todos os tipos de gente, todos os tipos de pessoas. Se você der uma olhada rápida depois, dentro do capítulo 2 de Tiago, desde o início do capítulo 2, eu falei Tito, desde o início do capítulo 2 de Tito, Paulo está instruindo esse filho na fé, né, Tito, está instruindo Tito a encorajar, a ensinar, a exortar aqueles vários tipos de grupos que viviam naquela época. Por exemplo, fala lá sobre ensinar os homens mais velhos a serem prudentes, as mulheres a serem exemplos de fé. Fala ali sobre os jovens. Está falando sobre todos esses tipos de pessoas. A salvação, a graça de Deus não é só para o adulto. A salvação é para a criança. A salvação é para o adolescente, a salvação é para o jovem. A salvação é para aquele que está à beira da morte. Enquanto há fôlego de vida, ainda resta esperança para a salvação. Nós ainda devemos crer que Deus pode revelar a graça ao coração dessas pessoas. Portanto, nós devemos pregar a todas as pessoas, pregar a todo tipo de pessoa, pregar a todo tipo de gente. Porque eu sei que muitas vezes quando se ouve pregações, ou quando muitas vezes se é evangelizado, nós recebemos um discurso de que parece que a gente não se encaixa. Parece que isso aí que tu está falando é muito bom, mas eu não sirvo para isso. Eu não mereço isso. A verdade, irmãos, é que ninguém merece. Isso é graça. Graça é Deus nos dar uma coisa que nós não merecemos. Segundo ponto. A vida de um redimido, ela é marcada por uma vida transformada. Versículo 12 diz, somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Você pode afirmar que essa graça que se revela salvadora, ela se revelou a você? Você pode afirmar que essa graça se revelou ao seu coração e você creu nela? Você creu em Jesus? Pois bem, a graça que não transforma, não salva. Se não houve uma transformação em sua vida, não foi a graça de Jesus que te alcançou. Você pode ter sido convencido por alguém, alguém pode ter tocado as tuas emoções, alguém pode até ter feito um trabalho muito bem feito no teu psicológico, alguém pode ter te ajudado a mudar a tua percepção a respeito da vida, mudar a forma como tu encara a vida, mas se não houve uma transformação, não estou falando de melhora, eu estou falando de transformação. Não é uma pessoa que era ruim, fica boa. Era um morto, agora ganhar vida. É isso que a graça faz. É essa salvação que a graça faz. E obviamente, como o texto nos deixa claro, isso traz implicações, traz mudanças para as nossas vidas. A graça, ela nos instrui em tudo, mas não tudo de uma vez. Há algumas coisas na nossa vida que vão demorar um pouco mais. Há algumas coisas que em mim,
quando a graça me alcançou, foram rápidas, foram quase que instantâneas, imediatas. Porém, há outras que eu preciso lutar todos os dias contra. Você deve experimentar isso na sua vida. Você que é um redimido, você experimenta isso na sua vida. Há coisas que mudaram muito rápido, mas há coisas que você ainda luta. Apenas eu peço, tome cuidado, para não tratar esse processo como se fosse uma muleta. Como quem diz assim, não, cada um tem seu tempo. Deus transforma cada um no seu tempo. Mas aqui no coração você está achando desculpa para permanecer do jeito que está. Então tome cuidado para não usar isso como muleta. Mas a verdade é que sim, há processos dentro da nossa vida que a graça vai transformando. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Poderíamos colocar aqui, agora que provaram da graça do Senhor. Se você provou da graça do Senhor, você deve, como um bebê deseja o leite materno, você deve desejar o alimento espiritual. Você deve desejar crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, para provar, ver, experimentar essa transformação completa na sua vida. É uma vida transformada. Devemos, irmãos, abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus, sejam coisas visíveis ou invisíveis, sejam pecados ou sejam apenas distrações. Nós devemos abandonar todas essas coisas, porque o texto, no versículo 12, diz que a graça nos instrui. É assim que diz a NVT. A NAA vai dizer educa. Outra versão vai trazer ensina. E esse termo aqui se refere a um pai ensinando a criança a dar os seus primeiros passos. O pai não fica segurando a mão da criança para sempre. Vai soltar. Ela precisa aprender a caminhar. E isso vai envolver tombo. Vai envolver joelho ralado. Vai envolver grito, choro. Vai envolver. Mas da mesma forma a graça, ela vai nos ensinar e vai transformar a nossa vida. Para que a gente cresça. Não para que a gente olhe simplesmente e pense assim, não, eu fui salvo pela graça. E fica assim. A vida continua uma anarquia. A família continua uma bagunça. A vida devocional inexistente. Mas ainda diz, eu fui alcançado. Não foi. Não foi. Porque essa graça que alcança, transforma. Transforma as nossas vidas. Se não houve transformação, não houve salvação. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos chama a uma aproximação de Deus. Diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos. São pecados visíveis. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então fala também sobre aqueles pecados que ninguém vê, que não dá para pegar, mas está aqui dentro. Está no coração, está na cabeça. E isso certamente em algum momento ou outro se torna algo concreto, algo prático. A graça, ela nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Deus. É isso que Jesus nos diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomem o meu jugo, o meu fardo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós não podemos assumir, irmãos, que uma vez que nós afirmamos, não, eu sou salvo, não há nada mais para aprender. Há uma longa caminhada ainda pela frente. E todos nós estamos nesse caminho. Alguns já estão mais maduros, mas ainda não chegaram no final. O final é o dia que Jesus voltar, ou a nossa morte. Aí sim. Mas enquanto estamos respirando, temos muito a aprender. Talvez você já tenha vivido o suficiente para ter compreendido que o pecado, a vida de pecado, cansa. Cansa viver em pecado. A sua consciência é acusada. Você vem aqui no domingo e você ouve a respeito do pecado. Você ouve a respeito do arrependimento. Isso cansa.
Cansa viver do mesmo jeito. Traz muito mais problema do que solução. Às vezes nós assumimos o risco de tomar um caminho errado com a promessa de que vai ser mais fácil. Mas não vai. Não vai. A porta pode ser larga, mas o caminho é a perdição. Talvez você que já foi redimido, você também chegue a essa conclusão. Cansa viver no pecado. Cansa continuar lutando contra os mesmos pecados. Cansa você ouvir a mesma coisa. Isso gera em você uma indigestão. Não é bom. Mas sabe qual que é a cura para isso? É graça. É arrependimento. Arrependa-se. Tenha a sua vida transformada pela graça de Deus. A graça de Jesus nos chama para fora dessa vida. E é ela que vai trazer aos nossos corações descanso de verdade. Caso contrário, continuaremos caminhando desse jeito. Com as nossas consciências sendo acusadas. A gente encontra alguém na rua, encontra um irmão. Eu gosto de encontrar esse tipo de crente. Nos meus primeiros momentos de fé, os primeiros meses de fé, como eu disse, teve muita coisa que eu precisei lutar contra, e muitas luto ainda hoje. Mas hoje eu agradeço a Deus por encontrar na rua um crente bom, da minha igreja, lá em Giruá. Porque às vezes eu estava indo fazer uma coisa errada. Eu estava na minha cabeça decidido a fazer uma coisa errada, e aí eu encontrava, passava o pastor. Ô, Tito, tudo bem? Eu falei, ô, pastor, bom. E aqui lá dentro assim, ô, meu Deus, o que eu ia fazer? Cansa viver assim. É uma desgraça viver assim. A gente precisa se arrepender. Estava saindo às vezes de casa no horário do culto para ir em outro lugar, para ficar vendo o jogo. Eu assistia jogo do meu time na esquina da igreja. E eu tinha que ficar me escondendo no horário do culto para ver o jogo, porque os irmãos passavam tudo lá na frente. Eu cansei de me esconder, cansei de viver desse jeito. Não porque alguém ia falar alguma coisa, mas porque aqui dentro eu sabia. Eu estava errado. Eu não estava valorizando aquilo que eu realmente deveria valorizar. Viver no pecado cansa. Mas Jesus nos chama para fora dessa vida. Ele oferece descanso, Ele oferece alívio para as nossas vidas. Ele oferece descanso para os nossos corações cansados e pesados. Jesus oferece isso. Terceiro lugar, a vida de um redimido é marcada pela glória aguardada. Primeiro, graça revelada. Segundo, vida transformada. Terceiro, glória aguardada. No versículo 13 nós temos o seguinte: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O redimido, a vida de um redimido não se limita a esse tempo. Não se limita à vida apenas deste lado no céu. A verdade, irmãos, é que essa vida que nós vivemos aqui, os nossos anos aqui, não é tudo. Por melhor que a nossa vida seja aqui na terra, por infinitas experiências que possamos colecionar aqui nessa terra, ainda assim não é tudo. Certa vez, conversando com o Senhor, lembro de conversando com ele enquanto ele alisava o bigode. Ele me dizia assim, enquanto eu pregava o evangelho para ele, ele me dizia assim: eu já vivi muita coisa nessa vida. Eu já experimentei muita coisa nessa vida. E eu respeito a tua posição e tal, e tudo mais. Ao que eu respondi para ele, ele disse assim: o senhor já viveu tanto nessa vida, mas o senhor ainda não experimentou o melhor dessa vida. Aí ele ficou sem resposta. Não sei se ele desistiu, ele não podia ir embora, porque nós estávamos numa casa ali, nós dois visitando a mesma pessoa. Mas a verdade, irmãos, é que por melhor que a nossa vida seja aqui nessa terra, ela vai passar. Ela vai se desfazer. É pó. Será que faz sentido nós nos agarrarmos a essa vida? Faz sentido nos agarrarmos a essa vida que não passa de pó? Eu quero viver por algo eterno. A vida de um redimido é marcada por isso. É marcada por essa expectativa. É marcada por essa espera. Nós vivemos na convicta esperança de que o nosso Senhor Jesus virá para nos buscar.
Tem uma música infantil, mas uma letra muito madura, que diz assim: eis que vem sobre as nuvens, e todo olho verá. Aí a música começa a falar, até no Japão, até na Angola, até no Brasil. É uma música que eu coloco muito e canto com a Jojo. A verdade, irmãos, é que muitas vezes nós vivemos tão apegados a essa vida porque nós esquecemos que nós fomos redimidos. Se é que fomos redimidos. Porque isso aqui é a marca da vida de alguém que foi encontrado pelo Senhor. Enquanto nós aguardamos, enquanto esperamos desse lado do céu, parece demorar. Parece que a fila nunca vai chegar no fim. Sabe aquelas filas que tu olha e parece que não tem fim? Parece uma espera infinita. Mas quando finalmente estivermos diante dele, os nossos corações serão tomados de alegria e de paz. Finalmente, irmãos, estaremos em casa. Lá é o nosso lugar. Lá é a nossa vida verdadeira. Portanto, a vida de um redimido é marcada pela glória aguardada. Nós aguardamos, nós esperamos, com esperança, nós esperamos o nosso Senhor. Em quarto e último lugar, a vida de um redimido é marcada por uma postura dedicada. Versículo 14 diz: ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Jesus se entregou, irmãos, para nos comprar por inteiro. Ele nos libertou de todo o pecado. O sacrifício dele na cruz foi pleno, foi completo. Na cruz, Jesus diz, está consumado. Jesus não disse na cruz, eu fiz minha parte, agora você faz a sua. Daí deu ruim. Porque se o que sobrar para nós, a gente estraga. Eu louvo a Deus, porque Deus não me deu uma segunda chance. Porque se ele me desse uma segunda chance de fazer a coisa certa, eu ia fazer a coisa errada de novo. Eu louvo a Deus, porque o que ele fez foi revelar a graça dele para me salvar e mudar quem eu sou. E levar a minha vida para uma expectativa de algo que passa dessa vida. Qual que é a minha resposta diante disso? Qual deveria ser a nossa resposta? Certamente deveria ser o quarto ponto. Uma postura dedicada. Se ele se entregou por inteiro, eu vou também me entregar por inteiro. Ele deu a própria vida para nos salvar e nos dar uma vida de verdade. Não é uma vida que passa, não é uma vida medíocre, não é uma vida enganosa, mas é uma vida de verdade. E aqueles que provam e experimentam essa vida de verdade sabem do que eu estou falando. É uma vida de verdade. É diferente de tudo aquilo que já experimentamos na vida. Porque, na verdade, antes estávamos mortos. Perceba, Jesus ele se submeteu na cruz. Ele se submeteu a ter a sua identidade questionada. Incrédulos, zombadores, olhavam para Jesus, apontavam o dedo para ele e o questionavam. Debochavam dele, diziam, desça daí se tu realmente é o Filho de Deus. Desça daí e salve-se a si mesmo. E aí então a gente crê em teu nome. O Rei da Glória, submetido a tamanha vergonha. Aquele em quem todo sentido se encontra. Aquele a partir de quem todo o resto foi feito. Aquele que dá sentido para todas as coisas. Tem a sua própria identidade questionada. E aguenta. Se submete a essa humilhação. E tudo isso para quê? Para que, para a glória do Pai, nós pudéssemos ter certeza de quem nós somos hoje. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos ensina isso. O Espírito testifica ao meu espírito que eu sou dele. Você pode ter a certeza de que você é um redimido. Se você crê em Cristo, se você foi comprado por Ele, você pode descansar nisso.
Ainda que as acusações de Satanás se levantem, ainda que o diabo tente colocar mentiras na sua cabeça, tente muitas vezes colocar propostas de pecado na sua vida e diga que você é obrigado a cair. Como um redimido, você pode dizer não para isso. Porque Cristo te libertou disso. Você não precisa mais viver do mesmo jeito. Você não precisa mais viver no pecado, porque Cristo nos liberta disso tudo. E Ele faz isso para que nós pudéssemos ter a certeza de quem nós somos. E se somos filhos, diz o versículo 17 de Romanos 8, se somos filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do sofrimento, que é essa caminhada aqui, participaremos também de sua glória. Sendo assim, irmãos, devemos nos dedicar a Ele inteiramente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz: vocês, porém, os redimidos, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que fazem parte desse povo, espera-se deles uma postura dedicada. Dedicada ao quê? A proclamar as maravilhosas obras daquele que nos chamou das trevas para a luz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor. Dediquem-se sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Você que foi redimido, talvez você está cansado. Coloque-se diante do Senhor. Peça para Ele renovar as suas forças e com entusiasmo sirva-o mais uma vez. Porque não será inútil. Há uma promessa, há uma recompensa guardada para aqueles que o servem. Diante disso, portanto, não só para você ouvir, mas também para você praticar. Entenda que a salvação não veio de você. Você não se salvou e você não seria capaz de fazer alguma coisa para salvar-se. Deus decidiu se revelar e derramar a sua maravilhosa graça sobre nós. Ninguém pode fazer nada para causar a graça, mas nós devemos sim responder à graça que é revelada a nós. Devemos aprender aquilo que ela está nos instruindo, nos ensinando, nos educando. E ela nos instrui a viver uma vida que agrade a Deus. O texto nos diz, nesse mundo presente, abandonando as paixões desse mundo, abandonando as inclinações da carne, vivendo de uma maneira que agrada a Deus. É certo, irmãos, que isso vai nos custar um alto preço. O evangelho não é água com açúcar. O evangelho é a morte do nosso eu. Jesus nos chama para tomar a nossa cruz. Aqueles que foram comprados morreram para si. É claro que isso vai custar um preço alto. Ninguém está te dizendo o contrário. Ninguém está te dizendo que essa vida com Jesus é fácil, é só mar de rosas. Não é. A diferença é que nós temos o Senhor dos exércitos lutando as nossas batalhas. Eu já não luto nas minhas forças. Mas com certeza, por mais alto o preço que a gente venha a pagar, nós nunca estaremos pagando aquilo que Jesus pagou. O preço que Ele pagou foi infinitamente maior. Investir a vida no reino de Deus não é perder. Não é jogar a vida fora. É ganhar infinitamente mais. O nosso Senhor virá nos buscar. E Ele nos entregará pessoalmente aquilo que é infinitamente mais. Um redimido? Um salvo? Alguém que foi alcançado pela graça. Ele emprega a sua vida por completo no reino de Deus.
para o avanço do reino de Jesus. Sim, tudo o que ele faz é pensando no avanço do reino de Jesus. Tudo o que ele faz, quer comer, quer beber, ou quer fazer outra coisa qualquer, tudo o que ele faz para a glória de Deus. Não existe transformação completa pela metade. Hoje, Jesus te chama por inteiro. Você foi comprado? Você foi redimido? Você vive essa realidade em sua vida? O nosso descanso, irmãos, é que aqueles que foram alcançados pelo sacrifício de Jesus, eles foram comprados e perdoados. O povo cristão tem um dono, o Senhor Jesus Cristo. Amém?